Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Shalom, Uvraha, Shalom. Estamos aqui com o nosso desafio e libertação financeira. Quem está animado? Foi demais, viu? Pois bem, pessoal, vamos lá. Começar. Estamos com essa proposta, irmãos, de poder ajudar os irmãos e nós crescermos juntos nisso aqui. Desafio libertação financeira. Esse propósito ele vai ser um propósito de 7 dias. Nós vamos trabalhar alguns conceitos principais do que consiste uma libertação. Primeiro, nós vamos entender o que significa libertação, né? Qual o contexto de libertação. As pessoas falam, mas libertação, aí você já logo associa a expulsão de demônios, né? A qualquer tipo de coisa, mas nós vamos ter de entender que libertação é simplesmente uma vida livre para romper e avançar naquilo que Deus tem para você. Com olhos abertos, Isaías capítulo 61 vai ter duas expressões, vai ter a expressão libertação e a palavra liberdade. Uma palavra está falando sobre, a raiz da palavra está falando sobre literalmente desatar a pessoa. Lázaro, por exemplo, ele saiu ali da tumba, né? Porém, ele estava todo atado. E essa é a realidade de muitos de nós cristãos, que às vezes aceitamos Jesus, confessamos com a boca, cremos no coração, mas muitas vezes nós não conseguimos acessar coisas porque ainda estamos atados. Eu gosto muito da expressão assim, né? Primeiro Deus nos tira da lama e depois Deus tira a lama da gente. Mas muitas vezes nós só somos tirados da lama, né? E o outro processo, o Senhor, claro, ele pode estabelecer níveis de libertação, de cura, porém, existem muitas coisas e o Senhor vai usar irmãos para te ajudar. Você vai ter que tomar posição e cooperar com Jesus. Jesus nunca fazia sorteio para falar assim, não, eu vou te libertar. Ele nunca se ofereceu assim. Sempre havia uma necessidade, sempre havia um clamor, sempre havia um nível de fé daquele que estava envolvido no processo ou na busca da cura e da libertação. Então, você via, eu quero dar um exemplo, não só Jesus, lá no Antigo Testamento você vê Naamã também, a comando do profeta, tendo que mergulhar, e ele até duvidou e queria um tratamento especial pelo cargo dele, né? Porém, ele tinha que cooperar com o profeta. Aquelas pessoas que foram curadas tinham que cooperar com Jesus. Aquela mulher, com fluxo de sangue, colocou na sua mente e num nível de desespero, ela falava, se eu apenas tocar na orla do manto, eu serei curado. A orla do manto ali, irmãos, são umas fitinhas, umas franjinhas chamadas tzitzit. Significa para lembrar dos mandamentos ali. Então, quando ela tocou em algo que representa os mandamentos do Senhor e o poder de Cristo se apossou dela, o poder de Deus foi manifesto na vida dela, houve cura, houve libertação. E eu quero falar muito sobre essa questão dos princípios. Dos princípios, porque muitas vezes a gente vai chegar aqui e
e não entendendo que a questão para prosperar diante do Senhor não está ligada apenas uma vida de, onde nós vamos falar de dízimos, de ofertas, de primícias, de coisas assim. Esses são princípios que você já sabe, você já aplica, eu acredito. E se não aplica, nós vamos começar a alinhar a nossa vida para poder andar pelos mandamentos, pelos princípios do Senhor, por uma vida de bênção, entende? Então, não está nem relacionado só à questão de dízimos, ofertas, primícias, os princípios que nós precisamos entender. Mas se nós não falarmos de pecados cometidos na área financeira, para que a gente passe um pente fino, para que a gente passe em revista essas áreas, se nós não fazermos isso, dificilmente conseguiremos prosperar. Mesmo sendo dizimista, um bom ofertante, um bom primiciante. Eu tenho altares que foram levantados ao longo da vida, os meus familiares levantaram altares, e esses altares falam contra nós. Pecados, altares que nós levantamos no tempo da iniquidade, e falam contra mim, falam contra você. Então, às vezes, a gente pode até ganhar dinheiro, mas se nós estivermos debaixo dessa atmosfera, debaixo dessas dimensões de miséria e de pobreza, nós seremos roubados. Podemos até ganhar dinheiro, mas somos roubados. Podemos ser empregados, sermos roubados. Irmãos, há um tempo atrás eu estava debaixo dessa atmosfera. E se eu estou falando aqui, irmãos, é porque muita coisa foi quebrada na nossa vida e conseguimos romper. O Senhor nos deu uma certa vitória nessa área. Como tem sido maravilhoso testemunhar isso para os irmãos. Irmãos, muitas vezes o Senhor me traz o entendimento sobre algumas atmosferas que estão sobre a vida das pessoas. É como se você visse na roupagem espiritual dessa pessoa como etiquetas espirituais, como rótulos espirituais, escrito literalmente, né? É uma linguagem metafórica, é uma linguagem de algo que você vê no mundo espiritual mesmo, e você vê na roupagem espiritual da pessoa, tipo, me roube, me abuse, me engane. E essas pessoas, por onde elas passam, e estão dentro dessas roupagens espirituais, estão dentro desse contexto aí desses rótulos, o tempo todo, onde ela passa, é como se aquilo que está operando nesses outros lugares fizesse uma leitura daquilo que está nela e essa pessoa fosse sempre afligida naquela área. É interessante, é uma experiência pessoal, é o que Deus me deu, é algo que eu aprendi, que às vezes até fica mais fácil de ajudar a pessoa a romper em algumas áreas. E nós vamos entender que em João capítulo 10, versículo 10, o Senhor fala que o diabo ou o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Escreve aí, vida e qualidade de vida. Porque às vezes, irmãos, nós, enquanto a gente tem pouca coisa, ou não tem nada, ou não conseguiu construir muita coisa, ou não construiu nada, às vezes é uma renúncia um pouco mais fácil, né? Senhor, eu te dou tudo. Né? Mas tem o quê? E é uma renúncia compulsória, né? Vamos dizer assim. Agora, quando o Senhor começa a te abençoar, você começa a viver esses níveis de renúncia e de fé, é diferente. Porque fala de uma vida rendida ao Senhor, onde você entrega tudo no altar do Senhor, inclusive dinheiro. Irmãos, para você ver, quando alguém consegue
render ao Senhor as suas finanças, o seu coração já está no altar de Deus há muito tempo, ó. E uma das evidências de saúde na área financeira é que você é generoso. Nós vamos começar a ver que muitas pessoas, quando elas estão lá fora, elas são generosas, e quando entra no contexto do evangelho, muitas pessoas elas se tornam mesquinhas e avarentas, porque está debaixo de um comando chamado Mamon, que é uma atmosfera espiritual e é um espírito maligno, que é um sistema maligno que tem prendido muitas pessoas aí. Nós vamos saber aqui, vamos fazer um diagnóstico das nossas finanças e ver se nós não estamos debaixo dessas atmosferas. Pois bem, querido, eu vou contar uma história aqui. O tempo todo, algum tempo atrás, eu sempre levava prejuízo nas minhas transações. Por exemplo, eu trabalhava numa empresa e quando eu saía da empresa, eu sempre levava menos do que era meu direito. Eu sempre que eu ia fazer um negócio, eu levava prejuízo. Quando eu ganhava dinheiro, eu simplesmente, às vezes, estragava uma coisa e eu tinha que arrumar para pagar, e eu tinha que pagar para arrumar, aliás. E era uma situação muito terrível, porque nada do que eu via, nada do que eu fazia rompia. E quando rompia, eu já ficava esperando a bomba, né? Falei, quando é que isso vai acabar? Eu acho que vai acabar rápido. Tem que aproveitar porque vai durar pouco. E o tempo todo. E olha que eu trabalhava muito, trabalhava de segunda a segunda. Eu cheguei a estafar 3 vezes por causa de trabalho, entende? Então, eu trabalhava durante o dia na empresa, eu fazia extras e eu trabalhava muitas vezes nesses extras. Eu chegava meia-noite, 1 da manhã, e, ó, e direto, direto. Chegou um tempo que meu corpo não aguentou. Eu fui parar no hospital com pressão alta, uns 25 anos de idade na época. E comecei a sentir umas tonturas, umas coisas. Aí o médico fez um exame. Falou, ó, meu filho, quer morrer cedo? Ó, desse tipo, do jeito que você tá levando a vida aí, meu irmão. Entendeu? Ó, chega um dia da semana, desliga tudo, coloca um fone, vai pro parque, vai cuidar da sua saúde. Nisso eu estava muito acima do peso, tendo problemas respiratórios, problemas com bronquite, asma, tomando aquele broncodilatador, aquelas coisas, fazendo exame, gastando com remédio. Mas era terrível, era terrível. E até que eu comecei a confrontar essas áreas, e mais à frente o Senhor foi me falando, né? Foi me alertando com ela. Tinha dificuldade com dízimos, tinha dificuldade com oferta, tinha dificuldade com liberalidade, tinha dificuldade. Então, nessa mesma época, eu tive, irmãos, tudo que você pensar de acontecer, aconteceu. Pouco mais adiante, eu tinha negócios, esses negócios quebraram, ruíram. Eu tinha um carro, tive que devolver esse carro. Fui convidado a sair de uma casa que eu morava de aluguel, para não dizer despejo, né? Foi uma situação muito terrível, né? Mas o Senhor foi me dando estratégias, o Senhor foi falando ao meu coração, a gente foi alinhando aos princípios, e eu tive que ser sincero com o Senhor e rasgar meu coração para conseguir ser liberto. Primeira coisa,
Você precisa para ser liberto é reconhecer que o que você está passando não é normal. É comum, mas não é normal. E pode ter algo espiritual por trás aí. Entende? Principalmente relacionado às memórias suas e da sua família em relação a como você lidou com com as finanças. Entendeu? Porque muitas vezes nós temos esses altares levantados contra nós, foram feitos lá na iniquidade, e falam contra nós. Devemos ganhar dinheiro, mas estão sendo sempre roubados. E quando eu comecei a lidar com isso, irmãos, eu já não tive mais problema. Sabe? As finanças começaram a ser destravadas, estamos no nesse caminho de crescimento e o Senhor vai nos abençoando. Amém? Então nós temos que lidar com isso, os pecados cometidos na área financeira que trava a nossa economia, a nossa produtividade. Isso não está relacionado apenas ao quanto de dinheiro ganho, mas isso está relacionado ao quê? A como está a minha alma, porque a sua conta pode estar cheia, o seu dinheiro, o seu bolso pode estar cheio, porém, você tem paz. Você se sente abundante? Isso testifica no teu espírito? João, 3 João capítulo 1, versículo 2. O apóstolo João vai falar sobre, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então não é só uma questão de ter dinheiro. Se pode resolver uma parte, porém, se a tua alma está doente, isso vai haver um desdobramento no físico. Quem está entendendo? Estão vendo minha tela aí? Então, estamos no dia 1. Salmos capítulo 25, versículo 12 a versículo 13 diz assim: Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Então, aqui, quando ele fala de homem, ele não fala apenas do homem masculino, macho. Ele fala de humanidade que teme ao Senhor. Ele o instruirá no caminho que ele deve escolher. Irmãos, a palavra temor aqui é algo que eu frisei e é algo muito importante. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Primeira coisa que nós devemos trabalharmos é o resgate do entendimento do espírito do temor do Senhor. É nós entendermos que não é contra o inimigo apenas que nós estamos lutando, mas nós temos que apresentar ao Senhor uma medida de arrependimento pela maneira como nós conduzimos as nossas finanças. E quando nós entendemos que o nosso problema foi com Deus, nós renunciamos, reconhecemos, confessamos e deixamos, alcançamos misericórdias. E aquela área que está sendo afligida, ela começa a passar pelo refrigério do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria, queridos. Quantos querem sabedoria do Senhor? A raiz da palavra sabedoria ali, ela está relacionada à habilidade para a guerra. É você guerrear, vencer e conseguir despojos.
Entendeu? E a sabedoria, ela vai trazer três presentes: riquezas, honra e vida longa. Hein? Então, mais do que finanças, peça ao Senhor que Ele derrame sobre você o temor dele, você reconheça as áreas de fragilidade, de pecado, de vacilo, que possamos ser cheios do espírito de sabedoria, essa habilidade para a guerra e vencer e avançar. Amém? Então, olha só, irmãos, eu quero falar aqui sobre esse ciclo aqui. Ciclo da derrota financeira. Vamos fazer o caminho reverso ali, né? Então, primeiro, como que o diabo ataca as finanças? Primeiro, estabelece dívidas. Primeira coisa, uma atmosfera ali de dívidas. Começa a gerar medo, o medo com preocupação. Esse medo começa a virar dúvidas. Então, geralmente, a pessoa ela chega, ela começa bem liberal, aí começa uma lutinha, né? Ela deixa de ser liberal porque ela tem medo de faltar e ela deixa de semear, e deixando de semear não tem o que escolher. Então, vem as dúvidas, depois você começa a agir com falta de fé. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Olhos voltados para as circunstâncias, você deixa de dar ofertas a Deus. Céu fechado, e aí começa o ciclo. E aí é uma espiral ascendente direto para o fundo do poço. E esse é o ciclo de derrota financeira. Assim que começamos a preocuparmos com as nossas finanças, ficamos sujeitos a ser derrotados nessa área. Satanás tenta encher a nossa mente com medo, preocupação, dúvida. Se nós permitirmos que as circunstâncias nos sufoquem, deixaremos é, deixaremos de ofertar a Deus e isso irá interromper o fluxo de provisão divina sobre as nossas vidas. Para romper o ciclo da derrota financeira e lançar fora o medo, a preocupação, a dúvida, desvie os seus olhos das circunstâncias. Continue a contribuir com seus dízimos e ofertas, confiando que Ele irá cumprir o que prometeu. Continue semeando, continue quebrando esses altares que foram levantados ao longo do tempo contra a tua vida, contra a tua família. Amém? Então vamos lá. Prosperidade. Prosperidade é uma parte do reino que tem de ser restaurada. Tá, jogar pra cá. Estão vendo minha tela ainda aí? Prosperidade é uma parte do reino que tem que ser restaurada, visto que a prosperidade quer dizer bom, agradável, amável, com índole, rico. O reino de Deus é próspero. E quem está na dimensão do reino automaticamente será próspero, pois desfrutará das coisas boas, perfeitas e agradáveis de Deus. O que mais nos impede de viver nessa dimensão são nossos pensamentos, atitudes e comportamentos. Ou seja, o que me impede de ser próspero é a limitação da minha mente. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo nos mostra que é possível desfrutar dessa atmosfera de perfeita, boa, agradável prosperidade, vontade de Deus,
somente teríamos de ter outra mentalidade. Então, a primeira coisa que eu quero te convidar agora é que você pare de ter uma mente brasileira apenas. Você comece a ter uma mentalidade do reino de Deus. Você começa a imaginar o céu. No céu há miséria, há pobreza, há escassez? Pergunta número 1. Eu creio que não. Para começar, o seu asfalto é de ouro. A poeira é de ouro. Tudo certo. Muro de cristal. Então, irmãos, é você começar a viver essa atmosfera aqui. Essas regiões onde o céu se manifesta suprindo as minhas necessidades. As realidades do céu invadindo as necessidades da terra. Entendeu? Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Quantos querem experimentar isso? Eu quero muito. Viver ainda mais. Queridos, vou falar uma coisa para vocês. Como eu disse, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu veio para que tenha vida e vida em abundância, diz o Senhor Jesus. E olha só, uma vida em abundância. E para mim, irmãos, ela precisa ser trabalhada em pelo menos 4 grandes áreas. A área espiritual precisa estar fortalecida. A área emocional precisa ser resolvida. A área financeira e a saúde física. Você pode ver que uma está ligada na outra. Se você não estiver bem fisicamente, dificilmente você vai ter força para orar, disposição física para orar. Se você estiver mal financeiramente, preocupado, você vai viver debaixo de uma atmosfera de medo. E muitas pessoas se deixam se sucumbir, porque isso afeta diretamente a sua identidade. Porque, primeiro, só de você ter cobradores na sua porta, dívidas chegando, você começa a duvidar, começa a ver pessoas falando de todos, porém, é uma questão constrangedora que mexe muito com a gente. Dignidade, irmãos, é o mínimo. Comer, vestir, morar. Mas só que o Senhor quer nos tirar. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes, eu vou falar uma coisa para vocês. Na nossa cultura, ela é uma cultura que a gente tem que ver lá nas raízes como que isso surgiu, né? Porque as pessoas, elas se acostumam com a miséria. Ah, nós somos pobres mesmo. E aí começam a trabalhar esse estigma como se fosse algo, contar isso como orgulho, né? E nós temos que entender o background ou a base daquilo que foi gerado na mentalidade do brasileiro. Primeiro, que vamos entender aqui uma questão estatística. 90% dos brasileiros ganham menos de R$ 3.500. 90%. Então, o primeiro passo para a tua prosperidade é você entender que não deixar de trabalhar na parte espiritual
não deixar de trabalhar na sua área emocional, mas na parte financeira, quero te dar esse norte já. O primeiro passo para querer sair dessas atmosferas é você sair desses 90% e avançar. Quero te dar um número aqui para você perseguir. Porque eu vejo muitas pessoas correndo atrás do horizonte. Ah, eu quero prosperar, mas o que que é prosperar? Para você, financeiramente, ganhar quanto? Viver o quê? Porque, às vezes, prosperidade para você é você mudar para uma outra casa melhor. É você ter a oportunidade de entregar mais no altar do Senhor. Talvez para você é fazer uma viagem junto com a sua família. Você poder trocar de imóveis, não sei, entende? É algo relacionado à parte financeira, tá, irmão? Para alguns é o básico que está faltando, entende? E essa prosperidade é avançar, mesmo que seja passos pequenos, baby steps, né, que a gente chama, passos de bebê. É avançar, é sair. Não é você hoje aqui falar, não, se você não está ganhando um salário, não, amanhã, em 15 dias eu estou saindo, eu estou ganhando 3.501 daqui a 15 dias. Eu creio que é possível que o Senhor pode gerar todas as coisas. Mas anota aí, irmãos, um objetivo, uma meta para você trabalhar. Por quê, irmãos? Por que que isso foi trabalhado? 90% dos brasileiros ganham menos que isso. Que é uma massa controlada por políticas públicas para deixar as pessoas ainda mais pobres. O mundo jaz no maligno, isso significa que toda política pública nesse mundo trabalha contra você. Então, por isso que eu falo que é libertação. É uma batalha espiritual para que você possa prosperar e vencer. Entendeu? Só que aí vamos entender a raiz. João capítulo 3 versículo 19 diz: essa condenação, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Você precisa entender que o mundo é preparado para que os seus princípios e o seu caráter seja roubado. E a maioria dos cristãos hoje são miseráveis, irmão. Desculpa a palavra. Porque o ímpio ele vive querendo avançar, querendo não acertar, fazendo, querendo prosperar a qualquer custo. E o inimigo não vai nem impor, irmão, nem vai oferecer resistência. E muitas vezes nós queremos viver querendo não errar. E muitas vezes, irmãos, vou falar uma coisa para você. As pessoas hoje, elas se movem por interesse. O que que eu vou ganhar com isso, né? Irmãos, olha só. Se você é próspero de verdade, você não precisa vender sua alma para ter benefícios. É só cumprir uma vida de princípios, que a sua vida vai começar a florescer. Eu sempre falo, quem vive princípios, quem cumpre princípios, vive promessas. Mas, irmãos, foi criada uma mentalidade. Para começar,
A educação aqui no Brasil começou com alguns homens que eram muito eruditas, porém fizeram um voto de pobreza e condicionaram uma nação a pensar da forma que pensa. Você não pode pensar apenas como um brasileiro. Aqui tem os jesuítas. Não sei se você já viu. Os fundamentos jesuítas faziam votos de pobreza. Tinham conhecimento da palavra, sabiam o que fazer, mas tinha esse estigma aí. E eles começaram a criar uma mentalidade no povo. E o povo foi crescendo com essa mentalidade. Então, não tem como, irmãos, você prosperar, avançar, crescer financeiramente, se você tiver com essa mente grega, cartesiana e até mesmo brasileira. Diga assim: Senhor, me dá a mentalidade de Sião, para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Estou entendendo? Então, nós estamos falando também que para que possamos experimentar esses níveis de abundância no Senhor, nós vamos ter que combater algo chamado avareza, porque a atmosfera de avareza ou de muitas dificuldades financeiras está relacionada a uma entidade chamada Mamon, a um sistema chamado Mamon. Ele leva o homem a um ponto de idolatria e avareza, a ponto de a pessoa parar de confiar em Deus e passar a confiar nas suas próprias forças e ideias. Mas vamos pensar aqui. Quando nós olhamos para tudo isso, nós vamos fazer uma pergunta. Será que eu estou debaixo dessa atmosfera também? Como é que eu posso saber? Eu não vou mostrar aqui 5 atitudes que uma pessoa tem quando está debaixo dessa atmosfera e desse comando. Estão preparados? Número 1, a pessoa está sempre endividada. Sai de uma dívida, entra em outra. Sai de uma dívida, entra em outra. E ela vive ciclos de derrota. Ela vive para pagar boleto. E paga juro, atrás de juros. É uma evidência. É um sinal. Lembra que eu falei? Primeira coisa, nós precisamos reconhecer os sinais. Número 2, ela gasta dinheiro quando está deprimida. Uma compra emocional. Vou fechar aqui o microfone. Entenderam, gente? É uma compra emocional. Segundo aqui, gasta dinheiro quando está deprimido. Então, a pessoa ela vai comprar, por exemplo, uma roupa. Fala, não, quando eu emagrecer, veste 42, né? Compra uma 38, fala, não, eu vou emagrecer e vou entrar nisso aqui. Aí não emagrece, aumenta 2 números no manequim e a roupa fica lá. Ou muitas vezes compra.
algo sem necessidade, só para suprir uma falta. E muitas vezes, irmãos, o excesso nessa área é falta de algo. O que foi essa falta? Muitas pessoas com problemas de paternidade têm problemas com compras compulsivas, viu? Problemas de orfandade. Número 3, fica angustiado quando precisa comprar algo para ela própria. Então, ela não tem dificuldade de comprar para o outro. Mas quando é para ela, ela começa a ficar angustiada e começa, ai, vou gastar aquela coisa toda, né? E não consegue investir isso. Número 4, usa o dinheiro para dominar as pessoas. Compra as pessoas com dinheiro. Número 5, sempre convida os amigos e sempre quer pagar a conta para mostrar que tem dinheiro sobrando, mesmo que não tenha condições. Desafiador, né? Alguém já identificou a coisinha aí? Ou aquela pessoa que não paga nada. Ela quer que sempre as pessoas pagam. Então, essa é uma condição, é a condição de pessoas que estão sofrendo ataques de mamon aí na sua vida. São 5 só, né? Apenas, mas existem várias outras. E aí nós devemos sempre, quando nós, essa condição de pessoas que estão sofrendo esses ataques de mamon na sua vida, devemos sempre sair desses princípios que nos faz entrar dentro dessas frequências. Entende? Irmãos, existem atitudes que são como volantes, que faz você entrar em vias difíceis de caminhar, que te levam para um lugar para longe de Deus e da vontade que ele tem para você. Então, ser curado e sarado nessa área é algo muito importante. E a maior arma de Mamon é fazer com que você se apegue tanto aos fascínios e amor às riquezas que você vai querer ela a qualquer custo. E essas atitudes nós chamamos de pecados financeiros, ou seja, é, essas causas de não vivermos nessas dimensões de prosperidade e também não conseguirmos nos desconectar deste século, dessa maneira de pensar consumista, oportunista, avarenta, sem a presença de Deus, vivendo uma vida de escassez ou uma vida sem propósito. Sabe, no final de tudo, irmãos, o inimigo ele quer trazer um nível de quer fazer você quebrar tantos princípios que no final Deuteronômio capítulo 28, versículo 44, se eu não me engano, se cumpra na sua vida. Versículo 44, e ele emprestará a ti, porém tu não emprestarás a eles, e ele será por cabeça e tu serás por cauda, e todas as maldições virão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão até que seja destruído. Porquanto não ouviste a voz do Senhor para guardar os seus mandamentos e seu estatuto que hoje eu te ordeno. Tá vendo aqui, irmãos? O problema não é com o diabo, o problema não é com o mamon. O problema aqui, ó, é que a gente sai quebrando muitos princípios são princípios de proteção do Senhor. E em troca de, eu quero ser feliz.
quebram princípios e acabam colhendo algumas consequências terríveis, né? Por conta das suas escolhas. E serão por ti um sinal e maravilha, como também a sua descendência. Então é algo, ó, hereditário também que pode estar perseguindo. Porquanto não serviste o Senhor Deus com alegria, com bondade de coração, pela abundância de tudo. Olha só, irmãos, o inimigo quer fazer com que a gente quebre princípios a ponto de chegar nisso aqui, ó. Assim servirá os seus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo. E sobre o seu pescoço porá um jugo de ferro, até que tenha destruído. Então é um nível de decadência progressiva, não sei se é progressiva, né? Retroativa, né? Sei lá, a expressão, a ponto de que a pessoa fique com um jugo de ferro, com sede, com nudez, com falta de tudo, até que haja destruição. Irmãos, que possamos viver uma vida de princípios, que possamos trabalhar isso. Nesses dias, nós vamos começar a fazer algumas renúncias. E amanhã eu vou começar a falar sobre 30 princípios que nós quebramos e pode estar estabelecendo essa atmosfera de miséria e de pobreza sobre as nossas vidas. Nós precisamos vencer isso e romper no Senhor em nome de Jesus. Irmãos, tem um material muito rico que vai sendo formado ao longo da nossa caminhada aqui. Tem um material aqui, ele tá até em inglês. Então nós estamos, como se diz, organizando e tem muita coisa densa aqui. Olha aqui. Breaking the Curses. Miséria e pobreza, né? Então, muitos princípios, muitas coisas importantes que nós vamos trabalhando aqui, quebrando algumas renúncias. Ele vai falar sobre, inclusive, fica como tarefa, tá? Eu sei que alguns já fizeram isso aí. Eu quero que você leia Levítico 26, Deuteronômio capítulo 28, até o versículo 14, que vai falar das bênçãos, e depois do versículo 15 em diante. E nós vamos começar a fazer uma lista de renúncia em cima disso, tá bom? Então tem muita coisa aqui para a gente trabalhar, muita coisa para a gente desenvolver, e o Senhor vai nos ajudar. Amém? Isso aí, gente. Primeiro passo, eu quero te dar um número aí. Não adianta a gente falar só dos princípios. Você tem que ter algo físico também, uma realidade. Primeira coisa, irmãos, coloca na tua cabeça, sair dos 90%. Você respirar. Segundo exercício, você vai colocar aí, o que que você sabe fazer? Ah, eu sei fazer artesanato, eu sei eletricidade. Não interessa, assim, não importa entendeu? Você vai colocar tudo no papel. O que que você sabe fazer? Lembra daquela situação que eu falei para vocês, onde eu quebrei? Eu estava passando por uma situação muito difícil. A primeira coisa que eu comecei a trabalhar foi: eu preciso pagar os meus fornecedores, as pessoas que confiaram em mim. Se você está devendo, irmão,
Primeiras pessoas que você vai ter que trabalhar são as pessoas que confiaram em você. Te emprestou dinheiro, fez algo, porque essas brechas precisam ser reparadas. Quem você está devendo? Entendeu? E aí, irmãos, o Senhor me deu a ideia de colocar no papel tudo que eu sei fazer. Olha, eu sabia manutenção de computador, eu sabia, eu sabia muitas coisas relacionadas sabia alguma coisa relacionada a desenvolvimento de sistemas, eu sabia, são habilidades, né? Eu sabia telefonia, eu sabia eletricidade, eu sabia, estava disposto a vender qualquer coisa. Ou às vezes você não tem aquela habilidade, mas eu gostaria de construir. Pensa em vender alguma coisa, fazer crochê, fazer tapete, não sei, irmão. Precisa gerar, você precisa ter duas a três tipos de renda diferentes. Sair da inércia. Tem que ser prático, irmão. Tem que ser algo que você consegue colocar aqui, ó. Não adianta ficar enrolando só com, né? Não vamos trazer os princípios da palavra, nós vamos renunciar a algumas coisas, mas precisa gerar renda. Primeira coisa, sair desses 90% aí. Precisa ganhar 3.501 pelo menos. Quero te chacoalhar para isso. Não sei, talvez um e-book, um livro. Não sei se a Jaqueline é quem faz os docinhos, né? Confeitaria, é isso? Mesmo que você tenha outras rendas, aposentadoria, uma pensão, alguma coisa, entendeu? Assim você vai poder viajar, vir aqui para Goiânia, conhecer a gente, entendeu? A gente tá junto aqui, orar, vir testemunhar. Amém? Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Por hoje nós ficamos aqui, mas amanhã nós vamos começar a falar desses 30 princípios que, quando quebrados, levantam esses memoriais, essas memórias contra nós. Nós precisamos quebrar isso para poder avançar, para que, junto com as memórias que nós já levantamos, os nossos dízimos, as nossas ofertas, com a nossa obediência, a nossa liberalidade, essas coisas comecem a fluir e aquilo que está acumulado diante do Senhor possa literalmente, essas janelas e portas possam ser abertas em nome de Jesus. Então, o exercício do desafio hoje é o quê? Ler Levítico 26, Deuteronômio capítulo 28, até o 14, e fazer as suas, que você entendeu ali. Depois você vai fazer do 14 em diante, até o final, e vai mapear ali quais são as áreas que você precisa de mudança e o que você entendeu daquilo ali. João capítulo 10, versículo 10. E depois você vai fazer a lista. Quem puder anotar e colocar lá no grupo para nós, eu agradeço, viu? E logo agora eu vou ter de sair para trabalhar, tá bom? E aí você vai listar quais são as coisas que você sabe fazer ou que está disposto a aprender para produzir esses R$ 3.500. Irmãos,
Mesmo que você comer, dá para ganhar 150 por semana. Não, o negócio é avançar. É sair da estagnação e do zero para gerar alguma coisa. Entendeu? Irmãos, nós temos que entender que, como cristãos, nós temos que ser produtivos. A palavra raiz ali para a miséria, se não me engano, eu acho que é improdutividade. Nós temos que sair apenas do campo das ideias, do campo, o evangelho, irmãos. A palavra, a maneira como a gente conduz a vida pautada pela palavra tem que ser prática. Eu tenho que colocar para rodar o mais rápido possível. Entende? Porque isso vai me dar fôlego, ânimo. Nossa, não, se é possível gerar 150 por semana, é possível gerar mais. Entendeu? Primeira coisa. Talvez você pode compilar aí um conhecimento que você tem, gerar um audiobook. Não estou dando aula aqui de marketing digital. Sei lá, mas faz alguma coisa. Tapete, artesanato, comida, pamonha, sei, churrasquinho, vender água, não sei. O negócio é que a gente fica esperando demais. Irmãos, a palavra nunca nos mandou ser passivos. Tem que ser ativo, tem que conquistar, é guerra, é batalha, é prática. Vamos sair do campo da filosofia, vamos sair de Hollywood, irmão. Vamos sair da Disney, vamos entrar para a vida real, real life, né? Vida real, em nome de Jesus. Olha só, eu gerei com venda de brigadeiros gourmet, alfajores, trufa. Irmãos, eu conheci uma menina que ela ganhava 60 mil reais por ano vendendo bombom. E a frase dela era assim: moço, compra bombom de mim que eu quero fazer intercâmbio. Moço, compra bombom de mim, me ajuda a fazer meu intercâmbio. E ela abriu para nós: eu ganho 60 mil por ano. Eu tenho vergonha dos meus amigos, então eu vou para um lugar bem longe e vendo meus bombons. Ela tira um tempo do dia para fazer, depois ela tira um tempo para vender e ela sai vendendo. Irmão, a menina era tão ousada que ela conseguia entrar dentro de um espaço da Herbalife para vender bombom, lugar para emagrecer para vender bombom. E é esse nível de ousadia que nós temos de ter. Amém? Então, nós terminamos esse primeiro dia por aqui. Que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe sua família e te dê muitas ideias. Quem puder anotar aquilo que foi ah, o desafio e colocar no grupo para nós, eu agradeço. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo aqui. O Senhor venha abençoar a casa, a família, os negócios, a renda de cada um aqui no nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, levantar memórias de bênção, memórias positivas, que o inimigo, Senhor, seja impedido diante do Senhor de oferecer, de apresentar os livros das memórias nossas e dos nossos familiares, que tentam nos impedir de avançar e romper financeiramente, de romper espiritualmente, de romper emocionalmente, de romper fisicamente, no nome de Jesus Cristo. Eu creio que haverá curas, haverá libertação, curas físicas, Senhor, para que a pessoa deixe de gastar dinheiro com remédio, cura, Senhor, emocional, que as pessoas deixem de gastar, Deus, com enfermidade, comecem a viver a sua vida de propósito, colocando diante do Senhor os padrões de bênção e quebrando os padrões de maldição, o mal em ação como resposta da desobediência.
Eu quero declarar no nome de Jesus Cristo, Senhor, que eles são sendo tirados de dentro dessa atmosfera de morte e destruição, e que eles possam, Deus, começar a romper rumo àquilo que o Senhor tem para eles no nome de Jesus Cristo, Senhor. O Senhor tem vida, vida e abundância, vida e qualidade de vida. Eu creio, Senhor. O Senhor está estabelecendo um tempo novo sobre nós e através de nós, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos.